Oi, boa tarde. Estamos mais uma vez nos encontrando para conversarmos sobre família. Este assunto ele é muito rico, ele é muito abrangente e precisamos até muitas vezes utilizar outras pessoas para estarem, né, participando e dando suas contribuições para um tema tão abrangente e que tem a ver com todo mundo sem exceção. Não é isso? Então hoje, agora à tarde, a gente vai estar conversando com o Jonatas. Ele vai estar nos falando sobre espiritualidade e família, né? A espiritualidade em si e o que isso pode trazer para a família, sua função, suas responsabilidades dentro de uma sociedade, né? Então, nós vamos passar para ele a palavra e ele vai estar nos falando, apresentando hoje o que ele trouxe para a gente hoje. E aí as perguntas que existirem, a gente vai passar para ele, né, e ele vai estar respondendo a cada uma delas, tá bom? Então vamos ouvi-lo. Uma ótima tarde a todos vocês que estão em casa nos assistindo, né? E vamos então falar um pouquinho. E a princípio, eu queria só fazer uma retomada daquilo que eu apresentei na semana passada, porque muito daquilo precisaremos utilizar hoje também para poder melhor entender. Porque na semana passada a gente conversou um pouco a respeito dos conceitos também, não é? Da espiritualidade de maneira geral, para depois você ir para o específico, que nesse caso é a questão familiar, é a questão do lar. Então vamos retomar alguns pontos importantes que nós conversamos na vez passada. Um deles está com relação ao conceito. O que significa espiritualidade, né? De maneira geral, é toda inclinação humana para algo que ele considera maior do que ele. Algo não material. É o que você não toca, que você não tange. Isso, então, no caso, é a espiritualidade. Em específico, é quando as pessoas elas estão atrás de um propósito maior. Né? E esse é o primeiro ponto. O segundo é que não se trata necessariamente de uma religião, não tem a ver com isso, né? Tanto que, até mesmo, nós citamos isso, até mesmo agnósticos, eles podem entrar nesse conceito, né? Eles podem se abrir e, de maneira geral, eles fazem parte dessa espiritualidade, né? E o terceiro e principal ponto que eu citei, já finalizando a live, é a respeito da valorização do próximo. Por que isso? Porque, a princípio, é uma das coisas que são mais tidas como unânime. Né? Aquelas pessoas que se dizem espirituais, independe da sua maneira de interpretar, elas sempre tendem a valorizar o próximo. Né? Então, isso tem que ser ressaltado. Ok? Então, em cima disso, nós vamos conversar um pouquinho agora, trazer isso que nós conversamos na semana passada, com relação agora ao lar, a espiritualidade e o lar. E eu gostaria agora, a princípio, para poder introduzir, citar uma seguinte referência, né? Raul Gil. Ó. O que tem Raul Gil? Quem está aí assistindo já deve ter assistido algum dia, né, o programa dele que passa ou passava no sábado à tarde, não sei como é que funciona hoje. Eu creio que passa até hoje. Não é? Mas tem um quadro no programa dele chamado Pra Quem Você Tira o Chapéu. Com toda certeza, você deve ter ouvido já alguma vez esse quadro, porque ele é muito polêmico. Nós vimos já pessoas participando desse quadro e, claro, diante de algum desafeto, eles vão lá e expõem a vida deles. E é proposital, porque a intenção é justamente essa, né? Atiçar quem vai estar ouvindo para essa intriga e tal. E o que a gente fica imaginando é o seguinte: ninguém que você colocar lá vai tirar o chapéu para corrupção. Ninguém. E nós vivemos num país altamente corrupto, né? Assim também como todos vão tirar o chapéu para o amor. Ninguém vai deixar de tirar o chapéu para o amor. Até um sociopata,
que se você colocar lá dentro, ele vai tirar o chapéu para o amor, não é? Então, onde eu quero entrar com essa conversa? Necessariamente a propaganda que você faz de si e da sua família, muitas vezes não é verdadeira. Então, aquele pai de família que está dizendo para todo mundo que é um bom pai de família, que tira o chapéu para o amor, não quer dizer necessariamente que ele é um grande educador, não é? E eu tentei assim ver o que eu estaria conversando a mais com vocês, e eu acho muito difícil eu tratar a respeito de a educação, né, e a espiritualidade, educação familiar. É bom pontuar isso. Educação familiar e espiritualidade numa live só, é quase impossível. Eu tentei lá em casa fazer resumida, mas o meu receio é que se eu fizer uma coisa mais resumida, eu vou deixar passar muita coisa importante que às vezes você que está em casa aí, de um desses pontos que eu citaria, você queria tirar mais dúvidas, queria conversar mais, trocar uma ideia a respeito, e não vai ter oportunidade, né? Então, para o bem, de maneira geral, eu preciso deixar mais amplo, né? E levantar alguns pontos que eu vou estar conversando. E hoje, como dessa forma eu introduzi, nós vamos conversar um pouco hoje e continuar também em outras lives, assim que for dando, a respeito da educação familiar e a espiritualidade, não é? E o ponto que eu vou conversar com vocês hoje é a respeito do ensinamento direto, né? E é praticamente a parte mais chata, é o ensinamento direto, né? E ela é mais chata por 3 motivos. A princípio, porque muitas vezes os educadores, ou até mesmo os cônjuges, né, eles não conhecem muito bem do conceito, têm dificuldade de conversar sobre isso. É bom deixar isso claro. E por ter essa dificuldade, ele acaba não conversando, então é chato. Então, por isso, a ignorância é o primeiro ponto. O segundo ponto é a exposição. Porque nem todos que vão conversar com isso, eles estão muito dispostos a estar expondo com relação a esse tema. Por quê? Porque muitas vezes eu conheci já pessoas que, quando elas vão dar detalhes sobre os pais dela, até mesmo elas mesmas, elas encontram muita dificuldade de conversar uma conversa séria com alguém. Então, a maneira que elas têm de abordar, de maneira geral, é usando de humor, fazer uma gracinha ali, ô filho, vem cá, ou na bronca. Ou seja, é na diversão ou no sofrimento, de maneira geral. É só os extremos. Então ele trabalha sempre em cima disso. Em cima do divertimento, a avacalhação, a brincadeira ali, ou de uma bronca, uma coisa mais séria. E nunca no meio termo. Nunca sentar para conversar de maneira séria, né? Então a exposição que às vezes muitos pais têm dificuldade, ou até mesmo cônjuges, de conversar uma coisa abertamente séria sobre isso, é o que muito atrapalha. Essa exposição é a dificuldade. Então, por isso torna a coisa chata. É chato pela ignorância, às vezes não temos conhecimento do que se trata a fundo sobre espiritualidade, e ela é chato porque nem todo mundo está aberto para conversar sobre isso abertamente, né? E o terceiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é o interesse. Por que interesse? Porque às vezes quem vai falar, para ela não é tão interessante falar sobre isso, então quer tipo jogar a conversa fora. E para quem vai estar ouvindo, menos ainda. É como você querer ensinar algum tipo de conceito para o seu filho, e o seu filho está interessado em fazer atividade de classe, ou acabar logo para poder ir para a rua jogar bola. Então, é uma dificuldade, ele não tem tanto interesse naquilo. Então, existe o papel agora de você despertar nele interesse. E o interesse é em ambas as partes. É de quem vai tratar o assunto e aquele que vai ouvir. Não é? Então, nesse caso aí, a gente vai falar assim, mas ambas as partes não é só para o cônjuge que precisa ou para o filho. Olha, eu vou citar aqui uma frase e vou entrar em outro aspecto aqui sobre o que estaremos conversando hoje. A frase é do Confúcio, né? A frase é, ver se eu lembro aqui, né? Eu tenho medo de contextualizar, de parafrasear e deixar alguma coisa importante faltar. Mas a educação ou ensinar, ele atrai, mas os exemplos arrastam, não é? E aí, em cima disso, eu volto agora a fazer uma pergunta, em cima dos 3 pontos que eu levantei com vocês. A pergunta é,
Isso é para ser feito em ambas as partes realmente? É na quem educa e quem vai ouvir? Sim. E tem que ser feito sobre 2 pontos de vista. O primeiro deles é que quem faz precisa ser exemplo. Olha, é muito difícil você querer aquela ideia de faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso pode funcionar para a sua visão, mas não para o mundo. Às vezes o indivíduo ele vira um personagem quando está à sua frente, o seu filho, ou a sua esposa, ou o seu marido. Ele vira um personagem diante de você. Mas quando ele vai lidar com o mundo lá fora, ou com outros problemas, ele vai agir exatamente como você faz e não como você recomendou. Isso é comum. E é feito de maneira espontânea. Às vezes a pessoa não quer nem tentar fazer aquilo, mas é tão habitual ele ter visto aquilo na vida dele, que ele faz naturalmente, certo? Então, isso, para ser feito dessa forma, precisa ser exemplo. Você está consciente de que você é exemplo, de que você não vai dever nada e vai abordar o seu filho ou o seu cônjuge dessa forma. Então, esse é o primeiro aspecto. E o segundo, e aí esse eu acho mais interessante e mais humilde, sabe qual é? É quando você está disposto, olha só, atenção, quando você também, que vai educar o seu filho, ou vai conversar com o seu cônjuge, ou conversar com o seu filho também, e às vezes educar o seu cônjuge, olha só, até mesmo você está disposto, a partir dali, estar aberto a mudanças, ou seja, jogar aberto. Olha, por exemplo, o filho. Olha, filho, eu soube que você está praticando bullying na sua aula. Eu soube que você está aprontando com os seus colegas, né? Então eu queria que você mudasse. Só que eu também sei que eu sou assim com os meus amigos. Eu também sei que eu sou assim dentro de casa com você, com as minhas brincadeiras pesadas, que eu sou assim com a sua mãe, né? Faço brincadeiras pesadas com apelidos fortes que ela não gosta, e muito disso, né, eu sei que é você que está se espelhando, está vendo isso em casa e está praticando na escola. Então, eu tenho consciência disso. Então, a partir de agora, eu estou disposto a mudar da mesma forma que você tem que mudar. Ou você muda antes, de alguma forma, e depois conversa. Agora, a ideia de você faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, é tristeza, é erro. É um erro gravíssimo nisso tudo, né? Então, são 2 pontos em cima disso que eu coloquei agora aqui, né? Então, em cima disso tudo, eu queria fazer 3 recomendações a respeito desse tema que nós estamos conversando hoje, não é? Que é a respeito do ensinamento direto. O primeiro é em cima da primeira coisa que eu coloquei sendo chata, que é o quê? É com relação aos conceitos. Você não precisa conhecer os conceitos a fundo sobre espiritualidade, qualquer aspecto relacionado a isso, para poder tratar com quem você vai conversar. Esse é o primeiro ponto. Porque se você for apresentar um conceito muitas vezes, aquilo que você queria passar em cima dessa conversa, ela acaba ficando distorcida, ficando monótona, e quem está ouvindo ali não presta atenção, vai tentar entender o que você está querendo passar, ele vai ter dificuldade e ninguém vai chegar a ponto nenhum. Então precisa de uma estratégia. E aí, por exemplo, se for um filho, mais uma vez, você faz como? Olha, é tentar despertar nele, né, a condição. Eu falei, olha, tá aprontando na escola com seus colegas? Estou. Você gostaria que os seus colegas fizessem isso com você? Não. Pronto. Então você começou ali a levantar para ele a questão da empatia. Porque se ele se colocar no lugar dos colegas, já é um ponto principal para você começar a compreender o que significa, ou despertar nele, a questão da espiritualidade, a questão da valorização do próximo. Então, você precisa ter a estratégia. Quando trata com conceito, você não pode aplicar conceito, como está no dicionário, em cima de uma criança de 8 anos, de 7 anos, de 5 anos. Você não pode fazer isso. Não é? Então, isso depende da situação. Precisa que você veja a melhor forma de você fazer isso. Você conhece seu filho? Eu não conheço seu filho. Você conhece sua esposa? Eu não conheço ela. Você conhece as limitações de cada um? Eu não conheço. Quem sou eu para poder falar com toda a propriedade que a maneira correta é isso aqui, que está nessa lista aqui, ó. E você que conhece ela. O leque ele é gigantesco, não é? Então isso é importante pontuar. Só que um outro aspecto também sobre isso que eu queria pontuar é com relação à hora certa de conversar. Você não pode chegar para a pessoa, do nada, ela está ali focada com uma coisa, com alguma dificuldade, problema,
para poder conversar algo sério sobre isso. Querer você apresentar a espiritualidade, querer levantar a importância, né, dele valorizar os demais membros da família, dele valorizar a mãe, o colega de escola, da mulher, valorizar os filhos, valorizar os pais dela. Esse tipo de conversa tem que ser apropriada no momento correto. Quem está envolvido com escola, com trabalho, agitado, está nervoso, ou está muito alegre, possivelmente, não estou dizendo que é 100% não, mas possivelmente a chance da pessoa absorver aquilo de maneira séria, como você, na mesma proporção que você quis passar, na mesma seriedade que você colocou a conversa, vai ser muito difícil ocorrer, não é? Então, você precisa encontrar a maneira correta. Identificar quando ela estiver tranquila, ou ele estiver tranquilo, e chegar e conversar, não é? Então, esse é o segundo aspecto. O terceiro e último aspecto que eu queria chamar a atenção, né? Deixa eu só conferir aqui direitinho, para não deixar faltar nada para vocês. Pronto, está aqui. E esse eu considero um pouco mais importante. Não é só o cônjuge e o filho, tá? Porque sempre vai achar que é sempre o pai e a mãe patrão na família. Pode ser com o pai, pode ser com a tia, pode ser com o avô aqui na sua casa. Claro que existe muito preconceito de um pai, de um avô, de um tio, chegar para ouvir o sobrinho, o filho, de uma forma que seja didática. Ou seja, você está me ensinando como tem que fazer, né? É muito complicado isso. Por isso que eu volto àquele primeiro ponto. É necessário uma estratégia. Já que é um tema um pouco delicado, muitas vezes, é necessário que você saiba despertar nele o problema em que ele se encontra, de alguma forma. Ou seja, você foi a pessoa que o fez conscientizar da dificuldade, por alguma ação sua. Então a maneira que você vai, como filho, chegar para o seu pai e a sua mãe e colocar que eles precisam valorizar algum tipo de membro da sua família que deveria ser aceito, ou melhorar a condição dele diante de Deus, né? Precisa, claro, saber como se posicionar. Porque o ponto principal aqui tende a sempre o pai educar o filho, tende a sempre o tio educar o sobrinho, e quando ocorre de maneira inversa, então você querer cobrar alguma coisa e ensinar de maneira direta não é a maneira correta. Então, o tema hoje, ensinamento direto, pelo menos para esse aspecto, você pode mudar para uma conversa direta. Para uma conversa do tipo, eu não sou o dono da verdade. Certo? Então, a meu ver, podia ser assim, podia ser assado, porque evitaria esse constrangimento. Você não está ensinando ele, você não está obrigando ele a fazer nada. Você está conversando com ele naturalmente. Não é? Então, muito provavelmente, quando chega para um pai, para um tio, para alguém mais velho do que você, e você tem o interesse de despertar nele com relação à valorização do próximo, de um membro ou de alguém importante na família, para que você melhore os relacionamentos, então não é ensinando muitas vezes. Porque às vezes a pessoa que vai estar ouvindo não tem a mesma maturidade para lidar. Então a conversa aberta, franca, tranquila, com uma estratégia, no momento correto, eu entendo ser a melhor estratégia. Não é? Então essa é a palavra de hoje. Nós vamos estar conversando mais ainda a respeito disso futuramente, certo? Então, alguma pergunta, algum comentário que alguém queira fazer, alguma coisa? Tem uma pergunta aqui, que é o seguinte. Existe, isso ainda naquele primeiro momento do que você falou, existe espiritualidade egoísta, ou seja, é possível haver espiritualidade quando não se está preocupado, interessado no próximo? Olha, possível, eu diria que é mais hipocrisia. Porque se a espiritualidade tem sempre a ver com algo acima de você, algo maior do que você. Quando é uma coisa para você, só para você, então já não é algo além de você. Não é algo maior, não é um propósito maior, não é Deus, é você. Então você está se colocando como algo mais importante. Você, não sei se eu citei isso na semana passada, mas é como se você fosse seu próprio ídolo. Entendeu? Agora, chegar para um muçulmano, por exemplo, esse é um exemplo, né, e dizer para ele, não, eu tenho um propósito maior, que é o quê? É a destruição daquele que pensa diferente de mim.
da minha religião. Existe a situação também. E na cabeça dele, ele está sendo um ser espiritual. Né? Eu não creio que entre nesse sentido, né? Porque tudo que não tem o cristianismo, não existe aquelas linhas que são tidas como chama? As seitas. É como se fosse uma espécie de seita dentro da espiritualidade. Porque, de maneira geral, eu entendo que a valorização do próximo, do ambiente, do propósito maior que beneficiam a todos, eu creio que tem muito mais associado a isso. Quando for casos específicos demais, é desconfiar. Eu creio que entra uma espécie de discordância. Ainda nesse espírito aí, nessa linha, é possível, ou o que é que seria mais espiritualidade? Digamos, priorizar Deus, passando por cima das pessoas, desrespeitando as pessoas, buscando prejudicar as pessoas, quer dizer, em nome de amar a Deus, fazer isso, ou agradar a Deus é muito mais estar voltado para as pessoas, cuidando das pessoas, amando as pessoas, mesmo aquelas que se colocam contra Deus, contra a vontade de Deus. Eu respondi parte disso aí, foi na live passada, quando eu mencionei que Jesus é o maior exemplo. Na resposta desse questionamento, ele está em Jesus Cristo. Né? Então, como funciona? O que Jesus disse com relação ao próximo e com relação a Deus? Porque as pessoas que tentam fazer isso, elas, digamos assim, entendo eu, elas estão colocando, estipulando regras da maneira dela, da interpretação dela sobre o que Jesus disse. Não é? E na maioria das vezes, para beneficiar a si. Olha, eu entendo que toda vez que o indivíduo ele começa a agir de uma forma que para beneficiar a si, e não coletivo, e não algo maior do que ele, deixa de ser espiritualidade. Então, como funciona? Jesus, quando ele colocou na mesma proporção de que os dois mandamentos são amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo, quebrou tudo. Quer dizer que proporcionalmente eu só vou conseguir agradar a Deus se for através do próximo. Então eu volto a falar também o que eu mencionei a respeito de santidade. Né? A gente sempre associa a santidade, quando é dito, eu falo assim de maneira geral. A gente fala do cara que vai ler mais a Bíblia, do cara que vai estar mais tempo em casa orando, do cara que não vai querer entrar em nenhum tipo de site de fofoca, um site pornô, algo violento, ele está na dele, ele não se alimenta dessas coisas, está isolado porque ele quer ter tudo que ele tem ali depositado em Deus. E ele acha que isso é ter santidade, ele acha que isso é parecer mais com Jesus. Mas o próprio conceito quebra isso. Porque parecer mais com Jesus, a gente vê que pouquíssimas foram as vezes de isolamento de Jesus. Né? E a gente chama atenção para uma cena muito interessante, inclusive na sua pregação, algumas vezes, que era no Monte da Transfiguração. Quando os discípulos que ali estavam com Jesus, eles viram lá aquela coisa grandiosa, Jesus, Elias e Moisés, ali naquele cenário poderoso. Alguns traduções disseram que queriam fazer tendas, outras tabernáculos. Para quê? Para adorar os três, para ficar em cima, só usufruindo. É como se fosse o exemplo que eu citei, inclusive eu mencionei isso no livro que eu vou estar daqui a algum tempo soltando aí para todo mundo ver. Né? Eu sentei que essas pessoas, elas acham que o refúgio delas está na igreja, está num ambiente que traz paz para ela. Elas querem ficar ali, acham que o desafio da vida é ficar implantado nesse lugar. Aqueles discípulos tiveram lá, Jesus, vamos montar aqui umas tendas, um negócio aqui, vamos fazer assim, aqui é maravilhoso, aqui não. Eu não chamei vocês para poder ficar aqui em cima comigo. Eu não chamei vocês para ficar plantado dentro da igreja só adorando. O desafio verdadeiro é feito lá fora. O seu testemunho não é na igreja para os outros. Também. Mas é principalmente lá fora, porque para aqueles que você vai alcançar. Eu quis a palavra de Deus. Então esse é o desafio de Cristo. E eu chego a dizer que quem faz esse tipo de coisa, quem sempre enxerga a igreja só como maneira dele se refugiar, não querer ficar no mundo, e passa o tempo todo na igreja, e não quer em casa melhorar como mãe, o tempo todo na igreja, e não quer em casa melhorar como pai,
o tempo todo na igreja, não quer ser melhor vizinho, não quer ser melhor amigo, colega de trabalho, não quer melhorar em nada, mas quer ficar o tempo todo dentro da igreja. Você acha que esse indivíduo ele é um ser espiritual? Ele está agindo de forma que, podemos dizer, está dentro da santidade de Deus? É um bom religioso, né? Muito religioso. Então a santidade, ela faz parecer mais com Jesus Cristo. Eu volto a falar o que eu falei na semana passada. Não é parecer mais com o fariseu. Não é parecer mais com Jesus Cristo. E as coisas que Jesus Cristo mais demonstrou no ministério dele foi amor, foi misericórdia, né? Foi como relacionar com o próximo. Mesmo das dificuldades, dos problemas com o próximo. Foi para isso que ele nos chamou e nos separou. Então, as pessoas que elas encontram na igreja de refúgio, elas estão dizendo, sabe o quê? Elas não estão confiando naquele que enviou. Essa é a palavra, porque eles estão achando que Deus colocou você no mundo, aqui, só para sofrer, e a igreja para você se esconder. Não para você alcançar os outros, mas só para se beneficiar. Indiretamente, a mensagem que é passada é isso. E às vezes eu creio que quando você enxerga que o mundo ele é muito cruel, ele quer matar você, massacrar você, e não é um ambiente onde pessoas podem ser alcançadas, onde você pode conviver com as diferenças, quando nós nos fechamos a isso, a minha maneira que eu entendo de enxergar é que nós estamos ainda mais distantes da espiritualidade. Entendeu? Por mais que pareça que não. Por mais que pareça que não. Quer dizer, o servo fiel é aquele que faz qualquer coisa, desde que seja na igreja, tem que ser na igreja. Fora dele não é um servo. Não é? Então, aí tem a confusão no termo. Agora nessa segunda parte do que você trabalhou, do que você falou pra gente, o que é que, quando a Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar, isso quer dizer ensinar religiosidade ou espiritualidade? Poxa, eu podia responder isso para você hoje, mas eu estou querendo conversar mais sobre isso aí, aprofundar mais futuramente, porque isso está separado já. Okay. Que eu vou estar conversando, né? Mas com toda certeza, até agora do que nós conversamos, isso eu posso responder, né, abertamente, com toda certeza, lógico que as duas coisas são importantes. Como eu mencionei aqui também, inclusive hoje, às vezes a criança ela não tem maturidade de discernir muita coisa. Não tem maturidade de entender alguns determinados conceitos. Isso é fato, né? E às vezes a sua prática vai ajudá-lo. Às vezes o pai em casa, frequentando mais a igreja, o pai em casa orando na frente delas e tudo, ela consegue enxergar ali alguma coisa. Então, esse grau de religiosidade, ele acaba sendo positivo. Agora, o negativo que eu encontro nisso daí, da minha maneira que eu enxergo, é justamente quando os verdadeiros princípios do cristianismo, eu estou levando em conta para a religião cristã, eles acabam sendo sobrepostos por alguns ritos, por algumas práticas religiosas que estão muito distantes daquilo que Cristo quis passar. Ou seja, se o indivíduo que faz tudo isso aí, tem a hora certa de orar, ora mais que os outros, lê mais a Bíblia, né, frequenta mais o culto, mas os princípios essenciais que eu falei de amor ao próximo, de misericórdia, né, de gratidão, de reconhecimento, de tudo isso daí ele não tem, então a gente está tornando ele um bom religioso. E é positivo, um bom religioso, porque o bom religioso, ele, na sociedade, às vezes, ele é um cara disciplinado. Quando você percebe o bom religioso, aquele que é bom de horário, de ficar no culto, costuma ser alguém também bom de horário para o trabalho, muitas vezes. Bom de horário para outras coisas. Costuma ser alguém que sabe estar abaixo de algumas regras, né? Então, para isso é positivo. Só que, quando falamos, volto a dizer, né, espiritualidade é muito além disso. Não é? A gente vai estar conversando, inclusive, um pouco mais, enfatizando sobre isso aí futuramente. Muito bem. Então, se despeça para a gente terminar o programa. Foi um prazer, mais uma vez, nós estamos conversando, né? Possamos, na próxima semana, tratar de mais algum ponto. Eu espero muito que, de alguma forma, eu tenha passado alguma coisa que você possa absorver de maneira positiva. Não é? Mesmo que seja a pessoa mais sensata, mais correta. Eu também não sou dono da verdade, nem um pouco, nem sequer pai sou, mas sou filho. Mas sou marido. Então eu conheço muita coisa. Sou sobrinho, sou tio. Então não estou do zero, né? Estamos aprendendo junto. Agora, já finalizando, o que eu queria chamar a atenção agora é que
a parte mais importante que eu vejo é esteja sempre aberto. Tá? Porque quando você é uma pessoa totalmente fechada, que acha que a sua maneira ela é a correta para ensinar, a correta para tratar o tempo todo, e você nunca busca saber uma opinião diferente, você nunca busca saber, muitas vezes, o que tem a dizer determinado estudo, do que tem a dizer sociólogos sobre o modelo de sociedade que estão vivendo hoje, que já não é mais aquele antigamente, eles sempre vão acrescentar para você alguma coisa. Só que para isso, para você como filho, como pai, como tio, como sobrinho, você precisa ser mente aberta. Tá ok? Então essa é a minha palavra final. Tenha uma ótima tarde. Muito bem. Aí está o Jonatas nos falando sobre espiritualidade e o que isso pode trazer de benefício para a família, né? Para a criação de filhos, para os relacionamentos dentro de casa, né? Para a vida. Então, tomara que tudo isso tenha produzido muitos benefícios para você, né? Para seus relacionamentos, para sua vivência, tá ok? Então que o Senhor Deus continue abençoando você, abençoando sua casa através de você, não é? E outras tantas pessoas que convivem com você, tá bom? Um abraço.